Pastor, a palavra está com o senhor. Bom dia, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós iremos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre os ídolos do coração. E hoje, o ídolo, que nós iremos pensar hoje, à luz das Escrituras, é a avareza. Eu acredito que todos saibam, tenham noção do que é a avareza, e nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus no nosso texto base, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Eu vou ler esse texto, os irmãos, por favor, acompanhem. Esse texto por si mesmo, ele já é bastante instrutivo para as nossas vidas, onde Jesus ele fala diretamente sobre a questão da avareza e traz ensinamentos. Ele conta uma parábola que nos auxilia também com relação a pensarmos um pouco sobre esse tema, e é um tema extremamente atual, certo? É muito importante para os nossos dias. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 13. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem aí nas suas Bíblias. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhes respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aí então o evangelista Lucas vai citar uma parte do Sermão do Monte, a partir do versículo 22, certo? A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou 45 centímetros, ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem,
tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor que o Senhor nos ensine nessa manhã, que o Senhor nos edifique, que possamos, Senhor, pensar na nossa vida, analisar o nosso coração e aprendermos, Senhor, sobre esse assunto e que o Senhor mesmo fale conosco, que seja uma aula proveitosa para todos nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós oramos. Amém e amém. Amados irmãos, só lembrando que nós estamos numa aula, né, de escola dominical. Logo, se qualquer irmão tiver alguma pergunta, quiser me ajudar, quiser fazer alguma contribuição, os irmãos podem fazê-lo, tá bom? Que às vezes eu me empolgo, né, eu começo a pregar, né, ao invés de dar uma aula, né? Então, mas os irmãos podem fazer perguntas, podem ajudar também na nossa aula, tá bom? Fazer contribuições e etc. Né? O texto que nós lemos, irmãos, é um texto já muito instrutivo na sua própria leitura, onde um homem chega com Jesus e fala assim, ó, diga que o meu irmão reparta comigo a herança. E se os irmãos prestaram atenção na leitura, na verdade, o problema não era necessariamente com a herança, era a avareza daquele homem, né, de pensar mais nos bens materiais, de estar meio que fascinado por aquilo. E Jesus fala, né, ele diz, olha, que vocês analisem o coração de vocês e tenham cuidado para que vocês não sejam avarentos. Certo? Ele fala que há coisas na vida, como por exemplo, depender do Senhor. Geralmente as pessoas que são avarentas, elas são pessoas muito ansiosas, porque elas querem sempre mais, elas nunca têm contentamento com aquilo que elas têm, com aquilo que elas já possuem, e às vezes essas pessoas elas são tão ansiosas que elas não conseguem enxergar a bondade de Deus e a providência de Deus que é derramada nas nossas vidas, que o Senhor nos dá, o Senhor provê o pão de cada dia, e nem sempre conseguimos observar a própria bondade de Deus para conosco. Só o fato de estarmos aqui nessa manhã, irmãos, já é fruto da bondade do Senhor nas nossas vidas. E Jesus, ele disse, olha, tenham cuidado com isso. E aí ele vai falar sobre ansiedade, né? Uma coisa está ligada à outra. Ele fala, ó, não andem ansiosos. Geralmente a avareza vem dessa ansiedade quanto às coisas mais básicas da vida, como comer, beber, vestir. E a pessoa, quando ela se torna avarenta, ela às vezes até tem e possui essas coisas, mas ela não se contenta, ela quer sempre mais. Ela nunca está satisfeita, como se a vida dela fosse, como se ela tivesse domínio e a vida dela fosse durar eternamente nessa terra, né? Desfrutando, por exemplo, de bens materiais. E aí ele fala, louco, essa noite te pedirão a tua alma e você ajuntou tantas coisas, para quem será? E ele termina falando de uma riqueza, de coisas que não são materiais, mas que têm valores que são eternos, coisas que os ladrões não podem roubar, que a traça não corrói ou não consome. E ele diz já no último versículo que nós lemos, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No sentido de que se o nosso maior tesouro for coisas materiais, o nosso coração estará nisso. Nós dedicaremos o nosso tempo, a nossa energia nessas coisas. E aí ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus sempre precisa vir primeiro e ser a grande prioridade nas nossas vidas. Porém, irmãos, quando o Senhor começa a nos abençoar e nos dar as coisas, tem um ídolo que por vezes pode bater a porta do nosso coração, que é a avareza, e é sobre ela que nós iremos falar hoje, né? Pode ser que eu achei meio exagerada nessa figura do meio, mas eu achei bem interessante, né? Que eu acho que representa um pouco o que nós estamos estudando aqui. Deixa eu só abrir aqui os slides também aqui no meu celular. Prontinho. Então, o que é avareza, né? Para nós trazermos aqui uma definição
à luz da Escritura, e é uma definição também bem geral. Se você for procurar aí nas redes sociais, você vai sempre achar algo nesse sentido. A avareza, né, e está na nossa revista também, é o apego exagerado ao dinheiro e o desejo insaciável de adquirir e acumular riquezas. Isso Jesus ele fala, né, muito claramente no texto que nós lemos. Então, esse apego exagerado. Então, aqui nós já temos que ter o cuidado com o seguinte: não é problema nenhum nós termos dinheiro, nós temos recursos, nós termos bens materiais. Isso não é proibido na Escritura, certo? E Deus abençoa pessoas, né? Ele é bondoso, Ele faz com que algumas pessoas adquiram bens materiais ou até possam ter dinheiro, ou até serem ricas. O problema não está no dinheiro, o problema não está necessariamente nas riquezas ou nos bens materiais. O problema está quando isso se torna um ídolo na nossa vida, quando tudo na nossa vida passa a girar em torno dessas coisas. E geralmente, quando esse ídolo toma conta das nossas vidas, geralmente o nosso relacionamento com o Senhor e com as coisas de Deus, ele é prejudicado. Então, tendo definido, aí ele vai falar assim, no capítulo 12 do Evangelho, segundo Lucas, é apresentado o contraste entre a devoção sincera do verdadeiro seguidor de Jesus e a hipocrisia dos fariseus. No texto, Jesus reprova a avareza e faz importantes advertências. As advertências do Senhor nos desafiam a compreender o perigo da avareza e nos convidar a rever os nossos conceitos e práticas, nos incentivam a servir o reino de Deus com os nossos bens. Então, os irmãos veem que sempre os estudos que nós temos tido sobre os ídolos do coração, eles sempre nos levam à reflexão, porque eu não tenho necessariamente como avaliar o seu coração, ou avaliar a sua vida. E às vezes até nós mesmos temos dificuldade de identificar os ídolos do nosso coração. Por isso que nós precisamos sempre estar na presença de Deus, lendo a sua palavra, em oração, e rogando a Deus: Senhor, será que isso é um ídolo no meu coração? Será que eu sou uma pessoa avarenta? Não é o pastor Cristiano que vai dizer quem é avarento e quem não é avarento. Mas você pode e deve examinar o seu próprio coração. Aí os irmãos que leram a revista sabem que ele vai direto ao ponto, né? Ele não faz uma introdução muito longa, mas ele nos chama a avaliar o nosso coração. E aí eu gostaria de ir então aqui para os tópicos, né? Para nós refletirmos. Primeiro, a avareza é um pecado que gera contendas e inimizades. Não é isso que estava acontecendo aí no texto? O irmão estava extremamente descontente. Senhor, faz com que meu irmão reparta a nossa herança. Não foi isso que aconteceu no texto? Então, é interessante que na própria lei, havia já naquela época leis que regulamentavam a repartição da herança, assim como nos nossos dias também há diversas leis. Então, o problema não estava necessariamente em dividir a herança. Mas o Senhor Jesus, irmãos, que conhece não apenas o exterior, mas Ele conhece o nosso próprio coração, inclusive aquelas motivações mais íntimas do nosso coração, o Senhor conhece. Aí Jesus, ele fala assim: eu sou a pessoa que deve repartir isso. E ele fala o seguinte, aí ele cita o versículo 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então percebam que a disputa em torno de uma questão material e temporal estava gerando desconforto entre aquele homem e seu irmão. A avareza produz verdadeiras guerras contra o próximo. É importante perceber que há uma ilusão no possuir. Toda vez que o indivíduo quer em excesso, a contenda com o próximo se estabelece. Nós não precisamos ir tão longe para entendermos isso. Certamente, eu não vou perguntar isso de ninguém aqui, mas você certamente conhece pessoas que brigaram por conta de herança. É um negócio que dá muito problema, não dá, nos nossos dias? Vai repartir a herança. Gente, às vezes dá até morte, não dá esse negócio? As pessoas começam todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, todo mundo se reúne no Natal, né, faz aquela festa de Ano Novo, mas quando se trata de dinheiro,
as pessoas, às vezes, elas esquecem quem são e saem até de si. Então, geralmente, quando a avareza ela se torna um ídolo no nosso coração, muito facilmente ela pode fazer com que a nossa própria vida gere contendas, inimizades entre as pessoas, porque tudo que nós vemos na nossa frente é querer mais, é o dinheiro, é os bens materiais, e às vezes até não importa muito como eu vou conseguir. Se você vai tomar vantagem de alguém, se você vai abandonar a sua família. Quantas pessoas falam assim, eu não posso parar de trabalhar, e ela quer sempre mais, às vezes ela nem precisa mais. Mas aquilo começa a prejudicar a sua família, o seu casamento, o relacionamento com os seus filhos, e aí ele passa a falar até se defender, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha família. Uma determinada igreja, sempre quando eu chego na igreja, eu vou dar uma olhada no hall de membros. E aí eu vou conhecendo os irmãos, e eu percebi que tinha um nome lá que eu não conhecia ainda. E aí eu fui perguntar, quem é esse irmão aqui, né? Eu nunca vi ele no domingo e tal. Aí ele disse, não, pastor, ele só vem na terça-feira, na reunião de oração. Ele só vem na terça-feira. Eu disse, na terça-feira? Aí eu identifiquei quem era. Aí eu tentei marcar uma visita, não consegui. Ele disse, pastor, eu não tenho tempo para visita, eu estou muito ocupado, eu trabalho demais. E aí ele disse, pastor, eu estou vivendo só para o meu trabalho. Então, pastor, não conte comigo no domingo, porque eu não vou para a igreja no domingo. E aí eu conversando com ele, eu disse, mas você precisa trabalhar no domingo? Ele falou assim, pastor, eu não preciso, eu ganho muito bem, eu tenho uma vida boa, só que, sabe aquela coisa, pastor, de querer ganhar um pouquinho mais? Isso é avareza. E aí eu disse, como que está a sua família? Não, eu separei da minha esposa, né, e me divorciei, já estou no segundo casamento, estou tendo problemas também. Geralmente, irmãos, a avareza, ela produz problemas nos nossos relacionamentos. Aí a revista coloca alguns exemplos aqui sobre esse desejo exacerbado de possuir as coisas, né? E aí cita até Davi. Davi fica tão fascinado, né, para ter a Batseba, que ele faz coisas horríveis. Ele praticamente mata o marido daquela mulher para ficar tão obstinado que ele estava para ter Batseba. Também o texto cita o exemplo, né, que está em 1 Samuel, de Nabal. Lembra da história de Nabal? Davi havia ajudado, né, aqueles pastores de Nabal, né, havia tratado eles bem, e agora Davi estava precisando, certo? Estava ali com seus homens, e aí ele manda 10 homens até Nabal, né, falando assim para ele, nós cuidamos bem de vocês lembram disso? E agora nós estamos precisando, dá o que vocês puderem para nós nos alimentarmos. E aí o que ele falou? Vou nada, não vou fazer isso não. Não sei nem quem é vocês, quem é o filho de Jessé, diz o texto. E aí ele nega, aí Davi fica furioso. É assim, né? Eu fiz tão bem a você fez tão mal a mim, então, junta aí, eu acho que 400 homens, se eu não estou enganado. 400 homens e vamos lá, e não vai ficar nenhum homem vivo para contar a história. E aí chega, né, uma mulher sábia, né, sensata, né, à luz do texto. Lembra o nome dela? Abigail, né? E ela chega, como assim? Né? E ela tem conhecimento daquilo, e ela prepara ali alguma coisa ali rapidamente, ela vai, se prostra diante de Davi, ela fala assim, perdoa a transgressão, né? E ela consegue ali apaziguar. Mas percebem, aquele homem era extremamente rico, ele poderia simplesmente dar um bocado de pão para Davi, para os seus homens, mas a avareza, aquela coisa de possuir tudo e não querer compartilhar e abençoar as pessoas, principalmente pessoas que haviam sido abençoadas por Davi, pelo reinado de Davi. O outro exemplo aqui, sobre a vinha de Nabote, aqui estamos falando de Acabe. A vinha de Nabote, né, ela ficava ao lado da casa de Acabe. E aí Acabe falou, eu quero essa vinha porque eu quero fazer uma horta para mim. Diz lá no texto assim, né? Quero fazer uma horta para mim. E aí ele falou, não, eu não vou vender porque é herança dos meus pais. Sabe o que você tem assim, poxa, casinha, né? Herança dos meus pais, eu não quero vender. E aí ele fica assim triste, né? Fica cabisbaixo, porque Acabe era riquíssimo, ele não precisava daquilo. E aí chega na história
a sua adorável esposa Jezabel, né? E fala assim: quem que é o rei aqui? Quem que é o rei assim? Faz o seguinte, ó, manda todo mundo jejuar, ainda disfarçou a espiritualidade, né? Manda todo mundo jejuar, aí nós vamos escolher 2 testemunhas falsas que vão falar contra Nabote e ele vai ser apedrejado fora da cidade. Imagina isso. Fez o jejum, chamou ele lá, juntou 2 testemunhas e falaram: ó, esse homem está transgredindo contra o Senhor. E aí ele foi tirado da cidade, foi morto, apedrejado, só porque Acabe e Jezabel queriam mostrar, eles queriam fazer uma pequena horta do lado da casa deles. Percebem o quanto a avareza, ela prejudica os relacionamentos? Parece que ela cega as pessoas, é um ídolo que vem e você não vê mais nada ao redor, você passa até a desconsiderar as pessoas que estão próximas a você. Às vezes você está lá ganhando muito bem, Deus está te abençoando, e às vezes, por exemplo, a gente pode ter um irmão, a gente pode ter um conhecido que às vezes está precisando de ajuda, mas você está tão focado no seu dinheiro, nos seus bens, na sua própria vida, que você desconsidera e você deixa de abençoar as pessoas que estão próximas a você. E aí ele vai dizer, vai citar o texto de Tiago. Segundo o ensino de Tiago, a avareza resulta dos desejos carnais engendrados no nosso coração. O avarento não se contenta com o que tem, sempre deseja mais. Então esse é o problema. Inclusive a palavra de Deus sempre nos chama e cita essa palavra contentamento. Contentai-vos com as coisas que tens, diz o autor de Hebreus. Paulo diz: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Paulo mesmo diz aos filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, se ele aprendeu é porque ele não sabia. Então Deus foi ensinando o apóstolo Paulo. Ele sabia o que era ter muito, ele sabia o que era ter pouco. Em todas as coisas ele diz: olha, eu sou capaz de enfrentar e suportar todas as coisas. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendia que tudo vinha do Senhor. Então, em primeiro lugar, a avareza é um pecado que gera contendas e inimizades. E você já deve, como eu falei, ter tido próximos a você experiências assim, de pessoas que por causa do dinheiro elas esquecem os amigos, prejudicam a sua família. Quando é divisão de herança, não vou nem entrar aqui no caso, né? Os irmãos sabem que geralmente são coisas que que geram muitos problemas familiares, né? E a segunda coisa, a avareza é um pecado contra a própria bondade de Deus. Porque a pessoa que é avarenta, ela começa a idolatrar os seus bens, principalmente o seu dinheiro, e ela não consegue olhar aquilo que o Senhor deu como fruto da própria bondade de Deus. Porque, irmãos, se os irmãos concordarem comigo, tudo que nós temos, irmãos, foi o Senhor quem nos deu. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Tudo que nós temos, irmãos. Se nós temos um bom trabalho, é porque o Senhor nos dá saúde, nos dá inteligência, não é verdade? Se nós temos uma casa, não foi o Senhor que providenciou para nós, não é o Senhor quem nos dá o pão de cada dia. Então, se nós entendemos que tudo é do Senhor, nós precisamos perceber que aquilo não é para mim, que eu não é apenas para satisfazer os meus desejos, não é apenas alguma coisa que vai me trazer algum tipo de satisfação, e quanto mais eu tenho, mais eu quero, e eu esqueço de abençoar as pessoas, e às vezes eu deixo de ver tudo como fruto da bondade de Deus, o que o Senhor nos dá. Então, a avareza, o texto deixa claro que é idolatria. É algo que passa a ser um Deus para nós, e nós passamos a adorá-lo. Eu acho interessante que o autor da revista, ele cita uma frase de Francis Bacon, que diz o seguinte: se o dinheiro não é seu servo, ele será o seu mestre.
Interessante isso, né? Se o dinheiro não é seu servo, ele será o seu mestre. Não se pode dizer do homem avarento que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas que o possuem. É por isso que Jesus diz, não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, nós precisamos olhar para as nossas vidas, numa manhã como esta, diante da palavra de Deus, do ensino de Jesus, e se perguntar, será que eu tenho sido avarento? Será que eu tenho deixado de investir nas coisas que, de fato, têm um valor eterno? Por exemplo, às vezes nós estamos tão focados em ganhar mais, em trabalhar mais, que às vezes nós negligenciamos a nossa família, que é um tesouro incalculável que o Senhor nos dá. Nós deixamos de valorizar os nossos amigos, e às vezes você fala assim, eu não tenho mais tempo nem para minha família, que dirá para os meus amigos, para as coisas de Deus. Como uma jovem uma vez chegou, pastor, esse ano não conte comigo na igreja, não sei nem se eu vou frequentar a igreja esse ano. O pastor leva um susto, né, quando ouve uma coisa assim. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque esse ano eu vou me preparar, eu vou estudar para um concurso, e eu não vou ter tempo para as coisas da igreja nesse ano. Então, o senhor já está sabendo, né? Eu disse, minha irmã, Deus tenha misericórdia da sua vida. Não deixe de ir para a igreja, não deixe de buscar ao Senhor, porque nós entendemos que Ele vem primeiro. Então, temos que ter cuidado e avaliar o nosso coração para ver se, de fato, aquilo não se tornou um ídolo para nós. Aí eu gostaria de citar o texto de Paulo, a Timóteo, no capítulo 6, quando ele diz assim, no versículo 9, ora, está aí na apostila, tá, irmãos? Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Aí ele vai dizer, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, ou seja, nessa avareza, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, percebe a diferença? Não é o dinheiro, é o amor a ele. É quando nós o idolatramos. E, irmãos, a nossa sociedade, ela incentiva grandemente a esse ídolo, não é verdade? Você sempre, por exemplo, quando você chega no cursinho, eu fiz cursinho pré-vestibular, né? Equipol, né? Lembro até hoje, né? Equipol, né? Fui estudar, cheguei lá, sabe o que eu descobri? Que eu não sabia de nada. Cheguei no cursinho, não sabia de nada. Fui estudar o ano inteiro, de manhã, de tarde, de noite, sábado, de manhã, de tarde, de noite, todo sábado, naquela aula extra lá que tinha. E aí, um professor chegou, no primeiro dia deu as boas-vindas, e a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, olha para a pessoa que está do seu lado, parece umas igrejas por aí, né? Olha para a pessoa que está do seu lado, né? Ele não é mais seu amigo, ele não é seu colega, ele é seu concorrente. Aí começa, né? Porque se você ficar ali de amizade, saindo e tudo, ele vai passar de você, você tem que ser melhor do que ele. Gente, esse negócio não é crente não, né? Como diz aquele famoso aí, né? Não é crente não, né? E às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa sociedade, facilmente você vai observar isto, que as pessoas, elas são valorizadas não pelo que elas são. Às vezes você tem pessoas maravilhosas e são extremamente desvalorizadas pela nossa sociedade. As pessoas, elas são valorizadas pelo quê? Pelo que elas têm, pelos bens, pelo dinheiro que elas possuem. E se você for lá no seu Instagram, é sempre assim, você tem que ter mais, você está ganhando isso, mas você pode ganhar o dobro, você pode ter mais, você tem uma casa aqui, mas você pode ter duas, você tem um carro, mas você pode ter o melhor, é sempre assim. E às vezes nós entramos nessa onda, entramos nessa correnteza, irmãos. Nós precisamos entender que o problema não é querermos ter boas condições de vida. Isso é bíblico, se alguém quer comer, trabalhe, não é isso que a Bíblia ensina? Mas o problema, irmãos, é quando isso domina o nosso coração. E aí nós negligenciamos a nossa família,
já estamos pecando aí contra o Senhor, nós negligenciamos momentos e às vezes amigos, porque são essas coisas, irmãos, que têm valor eterno. Você está na presença de Deus em oração, lendo a sua Bíblia, estudando a palavra, vindo para a igreja, sendo edificado pelo ensino da Escritura, pela pregação da Escritura, podendo cultuar a único Deus vivo e verdadeiro, irmãos, são essas coisas que têm valor eterno. É o nosso maior tesouro, é o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e o relacionamento uns com os outros. Nossos amigos, nossos irmãos, são essas coisas que têm valor eterno. É você poder ensinar a nova geração a caminhar. Lembra da nosso manual litúrgico? Né? Eu gosto, quando eu vou batizar crianças, eu amo batizar as crianças, aí fala assim, guiá-las pelas santas veredas da cruz. Olha que lindo! É maravilhoso, irmãos, você poder ensinar valores cristãos para essa nova geração, ensiná-los que o mais importante não é serem bem-sucedidos na vida, mas é servirem ao Senhor de todo o seu coração, amarem ao Senhor de todo o seu coração. E às vezes, irmãos, nós perdemos tanto, valorizando coisas que perecem. Passa a vida inteira juntando dinheiro, e você fala, nossa, passei de R$1 milhão, ó. Agora eu quero 2, 3, 4. E aí Deus fala, ó, chegou o seu dia, filho. Acabou. Você não aproveitou nada, negligenciou a sua família, perdeu momentos valiosos com seus filhos, com seus amigos. Essas coisas, irmãos, é que vão ficar marcadas na nossa vida, no nosso coração. E eu lembro, só para passarmos aqui, que há um tempo atrás, os pastores, né, eles têm os seus momentos de luta, de dificuldades, os irmãos devem imaginar isso, mas num dos dias mais tristes do meu ministério, nós temos dias tristes, sabia? Nenhum pastor é super-homem, né? Nós temos dificuldades, problemas, e num dos dias mais tristes, né, depois de uma escola bíblica dominical, e eu estava com meu coração choroso por dentro, muito, 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 muito triste, pensando até, irmãos, a deixar o ministério. Pensei muito seriamente, Senhor, será que o Senhor quer isso para a minha vida mesmo? Uma coisa que eu amava na igreja era ser diácono. Ó, que bênção, irmãos, poder ajudar as pessoas, amparar, ser o braço da misericórdia na igreja, eu amava isso, meio de bastidor ali, né? E aí eu estava muito triste. E aí os meus amigos, o que eles fizeram, pastor? Eles deram uma palestra motivacional, né, para o Senhor, eles deram 7 passos para sair do desânimo e da tristeza. Não, eles foram almoçar em nossa casa, passaram a tarde com a gente, só isso. Falaram alguma coisa sobre o problema? Não, eles passaram a tarde inteira na minha casa, comigo, com a minha família. Irmãos, eu nunca mais vou esquecer desse dia, um dia triste, mas eu vi e agradeci ao Senhor no final do dia, Senhor, obrigado, porque eu tenho amigos, e isso, irmãos, é que tem valor. As riquezas passam, sabemos disso, as coisas materiais passam, vai todo mundo para o mesmo lugar, somos pó, e vamos voltar para o pó, mas, irmãos, a presença de Deus é algo eterno nas nossas vidas, não é assim? Pelo menos para mim para você é. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Irmãos, então, os momentos com Deus, esses têm valor eterno. Amarmos os nossos irmãos, isso tem valor eterno, porque você pode até não gostar de mim, ou me achar até meio feio, né? Mas nós vamos passar a eternidade junto, como irmãos, como amigos que nós somos. Então, irmãos, tenhamos cuidado, porque a avareza, ela também é um pecado contra Deus, é não reconhecer a bondade de Deus, ela é idolatria à luz da Escritura, e ela nos afasta do Senhor. A avareza aprisiona o homem às coisas materiais, como a falta de contentamento. Os irmãos viram no texto aqui? Lembram do texto? Ele já tinha tudo. Ele juntava e não dava conta mais de tanto que ele produzia, não tinha mais nem onde guardar, não tinha celeiro onde colocar. E ele falou assim, e agora? Vou servir a Deus, vou ajudar as pessoas,
ele disse assim, rapaz, eu tenho que construir um negócio maior para eu juntar mais ainda, né? Depois que eu juntar mais e mais e mais, então depois eu vou sentar e vou, né? Depois que eu tiver para muitos anos, diz o texto que nós lemos, aí eu vou me aquietar aqui. Então, mas a avareza, ela gera uma tremenda falta de contentamento, irmãos. Olhe para a sua vida e perceba o quanto você tem, o quanto você já é abençoado pelo Senhor. Irmãos, nós temos uma família, irmãos, nós já somos muito abençoados por Deus, o Senhor nos dá o pão de cada dia, o Senhor nos dá, ó que roupas bonitas que o Senhor nos concede, tudo isso, irmãos, é prova da graça, da provisão e da bondade de Deus. Mas quando se torna um ídolo, ela gera sempre essa falta de contentamento. Pastor, eu sei que eu estou em falta com o Senhor. Você está em falta com Deus, eu disse para ele. Eu sei, pastor, mas se eu trabalhar domingo, eu não preciso, mas eu quero ganhar um pouquinho mais. Nunca está contente, nunca é o bastante, nunca é o suficiente. E aí, diz o texto, né? Quando eu tiver tudo, eu vou me sentar, comer, me regalar e pronto. Ou seja, não tem perspectiva a mais. As pessoas, às vezes, elas na busca, né, da felicidade, e elas pensam que as riquezas, que aquilo vai trazer uma felicidade para elas. Aí, quando elas têm tudo na vida, elas falam assim, ainda está faltando alguma coisa, porque não traz contentamento, não preenche, não completa a pessoa, e ela passa a ser uma pessoa sem perspectivas na sua própria vida, na sua própria existência. Em quarto e último lugar, irmãos, a avareza e a solene advertência do Senhor. O que é que o Senhor Jesus nos chama a avaliarmos na nossa vida nessa manhã? Tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Esse é o ensino de Jesus para as nossas vidas nessa manhã. Tomem cuidado. Vamos analisar as nossas vidas e ver se o nosso foco são nas coisas que realmente importam. Essa advertência pronunciada por Jesus deve tocar os nossos corações e produzir frutos em nossas vidas. Esforcemos-nos para aprender com o apóstolo Paulo, né, o texto que eu já citei anteriormente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo fala nesse texto? Eu sei o que é ter muito. Eu sei o que é ter fartura, mas eu sei também o que é não ter nada. De todas as coisas, eu já experimentei todas as coisas, e eu já tenho experiência nelas. E aí ele descobriu o segredo, porque no texto grego original é assim, eu descobri o segredo. Aí a tradução do tudo posso naquele que me fortalece, a tradução literal grega é o seguinte, eu sou capaz de suportar todas as coisas, se eu estiver unido a Cristo, que me fortalece. Ó, que bênção. E nós precisamos aprender também com o apóstolo Paulo. Irmão Paulo Renan. Bom dia. A avareza é a gente ser mão fechada, né? Vamos dizer assim. É possível ter níveis de avareza, porque, por exemplo, alguém gasta com outras coisas, com muitas outras coisas, e com outras ela simplesmente não abre mão. A igreja é um exemplo disso, né? De a gente ter o recurso e utilizar em muitas outras coisas, mas quando a gente pensa na igreja, a gente, não, peraí, vai faltar. Entendeu? É possível isso. Níveis de avareza, mas assim, eu não tenho como nós mensurarmos isso. Mas é claro que há pessoas mais avarentas que outras, certo? Porque às vezes, né, Paulo, você pode perceber o seguinte, que às vezes a avareza, ela pode estar relacionada a uma área específica da vida, certo? Por exemplo, tem pessoas que, tipo assim, elas não têm nada em casa, certo? É uma casa modesta, simples, mas o carro, né, aquele carrão, e assim, Deus dá o carro para ela, e ela fala assim, poxa,
que carro maravilhoso. Aí ela passa 1 mês, 2 meses, aí fala assim, está na hora de trocar, né? Porque já completou 5.000 quilômetros rodados, né? Já foi demais, né? Aí nós vamos trocar. Então, eu acredito que pode ter coisas específicas onde você pode ser avarento em algumas áreas, mas eu não vejo como você mensurar. Mas é claro, tem pessoas que são muito avarentas e tem pessoas que aquele ídolo está ainda sendo alimentado ali no seu coração. Agora, o que você falou também é muito importante, porque, né, Paulo, às vezes a avareza ela pode se manifestar de eu querer sempre o melhor para mim, para minha família, e às vezes não me preocupar, por exemplo, com as coisas de Deus. Por exemplo, nos tempos do profeta Ageu era assim. Quando o povo volta, né? A gente está falando de pós-exílio, o povo volta, e aí eles pensam assim, eu acho que não é tempo ainda de nós edificarmos a casa ao Senhor. E eles começam a construir as suas próprias casas. E aí o Senhor chega e fala assim, é correto vocês morarem em casas apaineladas enquanto a casa do Senhor está em ruínas? E eu vejo isso como avareza também, porque às vezes na nossa casa, assim, você quer a melhor televisão, e vai ter Copa do Mundo, né? E você fala assim, nossa, eu vou já no Carrefour, que lá é 24 vezes, né? E tal, né? Aí você fala, eu tenho uma de 90, mas eu quero uma maiorzinha, né? Se eu puder, eu compro um painel de LED, 50 mil reais só para assistir a Copa do Mundo. Aí você fala, a igreja está precisando de uma TV maior aqui para o meio, né? Porque, por exemplo, esse pastor aqui é meio cegueta, né? Aí eu fico olhando, às vezes, será que eu estou lendo certo ali? Aí você fala assim, dá uma olhada na OLX, vê se a gente não acha alguma coisa, né, mais em conta, né? Percebe? Às vezes, para a gente sempre quer o melhor, né? Mas para as coisas de Deus, a gente quer morar em casas apaineladas. Sabe o que é casa apainelada? É uma casa revestida de cedro. Aí o povo queria assim, não queria só uma casa, Eldo, eles queriam uma casa revestida de cedro. E a casa do Senhor? Só tinha as bases lá, estava abandonada a obra. Então, às vezes, nós queremos o melhor, como alguém falou, pastor, você quer uma televisão para a sala das crianças? Pastor, na OLX a gente acha de todo jeito. Aí tinha uma na OLX assim, tá boazinha, né? Vou usar o linguajar bem amazonense, né? Tá boazinha, né? Só não está funcionando direito a tela. Tinha um riscado, não tem como dar um riscado assim no meio da tela? Tá boazinha, só tem um riscado na tela. Eu estava vendo a hora alguém falar, essa daqui tá boa, pastor, dá para ler meio de lado e dá para entender ali. Irmãos, a gente tem que sempre pensar no melhor para o Senhor. E uma das formas, até está na aplicação, é com relação, às vezes, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa contribuição para a obra do Senhor. Enquanto estamos aqui, há missionários aí espalhados pelo mundo que precisam de ajuda. E às vezes a gente olha tanto para a gente que a gente deixa de entender e de investir na própria obra de Deus. Então, eu não vejo como mensurar isso. Mas sim, tem pessoas mais avarentas e menos avarentas. Mas de qualquer forma, quem é menos avarento é tão pecador quanto quem é mais avarento. Sim, irmão Helder. Confesse. Eu confesso aos irmãos que brincadeira. No meu início da fé, eu me vejo avarento, sim, eu era avarento. Eu falo tranquilamente, eu era avarento. No mundo, poderia parecer que era alguém que queria adquirir, vencer, mas o Senhor tratou isso na minha vida. Graças a Deus, hoje eu vejo uma transformação, porque eu vejo muita satisfação nas coisas que o Senhor Deus tem feito. Isso me trouxe uma paz tão grande que dinheiro no mundo vai suprir isso. Uhum. Eu penso nesse texto aqui, pastor, aí eu queria entender. 1 Coríntios 6, 9, 10, diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Uhum. Às vezes, a igreja, ela é muito complacente com a avareza, uhum, até porque é uma coisa que se adequa muito à nossa carne e há uma certa tolerância, uhum, mas a Bíblia diz que os avarentos não herdarão, uhum, o reino dos céus. Uhum. Em que consiste essa, uhum, avareza que não é capaz, uhum, de herdar o reino, uhum, que é capaz de nos impedir, uhum, de herdar o reino dos céus? Entendi. Leia para mim, Eldo, por favor, o versículo todo, que a minha resposta está nele todo, por favor. O 9 e o 10, pode ser? Sim. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, perceba que ele está falando de ímpios aí, de um contexto de ímpios, certo? Exatamente, é uma prática ímpia. O que Paulo está chamando a atenção da igreja aí de Corinto, né? Que, você está vendo como são os ímpios? Vocês não podem ser assim. Porque os ímpios que praticam e vivem dessa forma, têm esse estilo de vida longe de mim e entregue a essas coisas, eles não vão herdar o reino do Senhor. Então, é uma advertência para os crentes. Porque o grande problema, né, é o daqui tem muito crente que quer viver como ímpio. Certo? Ou que vive como ímpio. E ele está falando, vocês não podem viver assim, porque as pessoas que vivem assim, longe de mim, praticam essas coisas, elas não herdarão o reino dos céus. Deu para entender? Não conversa não. Deu para entender, irmãos? Tiago. Poxa, já ficou vermelho, tadinho, né? Então, irmãos, para nós concluirmos, tenhamos completa confiança na providência de Deus, que supervisiona todos os acontecimentos do mundo. Feliz é aquele que superou os desejos vãos e tornou-se contente com as coisas que possui. Eu acho que nós precisamos chegar nesse ponto de olhar e falar, Deus, o Senhor é bom, o Senhor tem me dado, o Senhor tem me abençoado, o Senhor, sobretudo, se o Senhor nos deu de graça a salvação, irmãos, nós já temos tudo que nós precisamos. E o restante, pastor, que nós precisamos, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, se Deus sabe, irmãos, trabalhe, mas confie que o Senhor há de suprir as suas necessidades. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, se nós crermos nessas frases finais aqui, não há por que sermos avarentos ou alimentar esse ídolo no nosso coração, porque às vezes a avareza também vem de um coração incrédulo, que não confia no Senhor, que não depende do Senhor. Certo? Então, ele fala assim, eu tenho que trabalhar. Deus vai me dar? Não vai. Então, eu que tenho que conseguir, eu mesmo. Né? E aí você cai num grande erro. Então, o Senhor que está dizendo, não é o pastor Cristiano, não te deixarei, nem te desampararei. Eu já saí de casa, época de seminarista, pensa numa época top, né? Grandes desafios, né? Morando num local, em outro estado, não conhecia ninguém, uma família que nos hospedou, nem conhecíamos, nem os nomes nós sabíamos. E teve um dia que a Cris falou assim, traz 1 quilo de carne. Beleza. Quando eu cheguei na hora de pagar, não tinha um centavo, nem crédito no cartão, né? E eu disse, e agora? Nós já chegamos a esse momento de não termos nada e nem com que ter nada. Irmãos, 2011... já se passaram aí 15 anos, e até hoje eu estou vivo, minha esposa está viva, nós temos 2 goianinhos, o Christian e o Christopher, que ainda vai ser uma dupla sertaneja para cantar os hinos, né, no sertanejo, para nos sustentar no futuro. E o Senhor supre, irmãos, as nossas necessidades. É Ele que promete, não te deixarei, nem te desampararei. E nós precisamos crer nisso, porque é o Deus quem está falando. E o Senhor não falha nas suas promessas. A obra de Deus sofre, né, pegando aqui um pouco até da fala do Paulo, quando os crentes assumem atitudes avarentas. Quando isso acontece, o crente deixa de devolver o dízimo, deixa de ofertar para a obra missionária, deixa de participar das causas sociais da igreja. Entrou o presbítero Ayrton ali, né, sofre, né, meu irmão, quando a igreja deixa de ser fiel, né, o presbítero Ayrton é o tesoureiro da IP Manaim. E quantas vezes, irmãos, o pastor fica com o coração apertado, né? Os irmãos não estão contribuindo, né? Tem o aluguel para pagar, tem as contas, tem os compromissos. E nós precisamos, irmãos, entender que tudo que nós temos é do Senhor. O Senhor não coloca uma faca no nosso pescoço. Tiago, devolve o dízimo, Tiago.
Não, irmãos. Mas nós precisamos contribuir com alegria, entender que tudo que nós temos é do Senhor. E contribuir na obra do Senhor não é legalismo, é um privilégio que nós temos de poder ser úteis e abençoar a obra do Senhor, e não apenas a obra do Senhor, mas abençoar pessoas também que talvez estejam próximas a nós, que precisam também de ajuda. Busquemos antes de tudo o reino de Deus, na certeza de que o Senhor suprirá as nossas necessidades. Leva a tua mão, Paulo. Pastor, qual é a linha divisória assim, sobre você não ser avarento, você contribuir na casa do Senhor e você ter o suficiente para sustentar a sua casa, sua família? Repita, por favor. Uma linha divisória entre você não ser avarento e contribuir com a casa do Senhor, você amar a casa do Senhor, os 10% ela falou aqui, mas e não deixar faltar na sua casa. E não somente na casa do Senhor, mas também ajudar aquele que necessita, né? As pessoas que estão em necessidade, os irmãos em necessidade, às vezes nem irmãos em Cristo, e não faltar na sua casa. Entendi. Eu acredito, Paulo, que a primeira coisa que nós precisamos fazer é avaliar o nosso coração e, à luz dos textos, né, da palavra de Deus que nós vemos, pensar o seguinte: tudo que eu tenho é do Senhor? Sim, é do Senhor. O Senhor se importa se eu tentar melhorar, por exemplo, a qualidade de vida da minha família? Não. Desde que eu continue glorificando a Ele com os meus bens, com aquilo que eu possuo, ajudando as pessoas, contribuindo na obra do Senhor, eu acho que a linha, né, ela é muito tênue, inclusive, é quando você passa a não viver com essa cosmovisão, de que tudo que você tem é do Senhor, de que eu vou trabalhar e preciso trabalhar para suprir as necessidades da minha casa. Então, quando você está buscando ali porque está faltando na sua casa, você está buscando porque, de fato, você é o provedor da sua casa e você precisa suprir as necessidades da sua casa, mas você não está fazendo isso para enriquecer ou para ter para você mesmo, no sentido de que você vai pensar assim: não, eu estou fazendo porque eu não me contento com aquilo. Não, eu estou contente com o que eu tenho, mas eu estou buscando no Senhor, na dependência dEle, se Ele quiser me abençoar, me dar uma condição melhor. Então, eu acho que é muito da forma como a sua cosmovisão enxerga o que está acontecendo na sua vida, na sua família, com relação aos seus bens e aos seus recursos, entendeu? Se você está fazendo aquilo e o seu coração está tranquilo de que você está glorificando a Deus com o que você tem, então você não está sendo avarento. A questão é quando você tira Deus e vai se afastando do Senhor, como nós falamos, e aquilo começa a tomar conta do seu coração, né? Então, você pode até ser uma pessoa rica, né? E eu desejo que você seja uma pessoa rica, né? Desejo mesmo, brincadeira, né? Eu desejo que você seja uma pessoa rica, que você tenha muita coisa, mas que você viva para a glória de Deus na sua riqueza, seja alguém generoso, alguém que ajuda as pessoas, que contribui na obra missionária, que não, se você é rico, louvado seja o teu nome, mas se um dia Deus tirar tudo de você, você vai continuar louvando ao Senhor e servindo ao Senhor do mesmo jeito. Eu acho que essa é a reflexão contínua que nós temos que fazer, porque você pode não ser avarento hoje, mas pode ser que quando Deus começa a te dar as coisas, às vezes aquilo pode subir ao nosso coração, à nossa mente. Então eu acho que sempre avaliar o nosso próprio coração à luz da Escritura, eu acho que é a melhor forma de você mensurar isso na sua vida. Pastor, eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida minha. Confesse. O senhor sabe. Ele falando: tio, já sabe que é meu sobrinho, né? Tio, eu já tenho mais de 30 anos e eu ainda não tenho um apartamento, ou eu não consegui juntar mais de, sei lá, uma quantia. E aí eu, ouvindo ele falar, né? Estava angustiado. Eu falei: meu filho, fale uma coisa para mim. Você mora bem? Moro, tio, moro. Você tem um carro bom? Tenho. Você come bem? Como. Você viaja? Viajo. Meu filho, o que está te faltando? Por que isso? Porque assim,
de que adianta tu juntar algo hoje que tu não sabe se tu vai ter para amanhã? Porque o Senhor tu pode morrer amanhã. De que vai adiantar tu ter algo? E ele parou e refletiu. Mas a angústia dele era muito grande, porque ele já tinha mais de 30 anos e ele tinha um projeto que, quando ele chegasse nessa idade, ele queria ter uma quantidade de bens. Mas ele não conseguia ver que ele tinha uma vida muito boa agora, e o dia de amanhã, ele não podia garantir que ele vai estar no amanhã. Ele disse, mas quando eu tiver com tantos anos, ninguém sabe. Ninguém sabe se vai viver tantos anos. Tu sabe que se o Senhor Deus quiser, amanhã tu pode não estar vivo. E aí tu vai ficar sofrendo por uma coisa que nem vai fazer falta. E isso me chamou muita atenção, porque eu lembrava desse texto, dessa parábola que o Senhor Jesus contava, né? Então isso pode ser uma forma da gente se contentar. Eu não preciso ficar pensando daqui a alguns anos, porque eu não sei. Sofrendo amanhã, a ansiedade, né? Não sei se esse dia vai chegar, não é? Aí a pessoa se chega e fala, Deus fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Aí você fala, o que serviu, né? O que adiantou, né? Então, eu acho que o caminho é este, né? É pensar, só para finalizarmos, lembra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma alusão ao maná lá no deserto, lembra? Deus fala, ó, não ajuntem para amanhã. Aí um camarada falou, mas como que vai ser o amanhã? E ele juntava, o que acontecia? Apodrecia. Deus estava ensinando o seu povo a depender dele. Por isso que Jesus nos ensina a orar assim, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estejamos contentes com o Senhor. Amém, queridos? Vamos só fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, Senhor, tão importante, tão pertinente para as nossas vidas. Senhor, olha para nós, nos ajuda, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra, analisarmos o nosso coração. Tira de nós, Senhor, toda avareza, todo sentimento, toda idolatria, todo ídolo, Senhor, do nosso coração. E nos ensina, Senhor, a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, crendo, Senhor, que tudo, Senhor, o Senhor nos tem dado e o Senhor há de nos dar cada dia. Nós te louvamos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a confiar mais no Senhor. Trata, Senhor, esse ídolo no nosso coração. E quando ele bater a porta do nosso coração, que possamos rejeitá-los e sempre entregar as nossas vidas ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Irmãos, antes de encerrar,